nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Celebramos hoje Santo Estevão, o grande diácono da Igreja, que é referência de verdadeiro pregador da boa nova do Evangelho. Santo Estevão aproveitava todos os momentos para anunciar Jesus Cristo, aquele que é o Salvador. Santo Estevão é um nosso grande exemplo daquele que realmente se dedicou a vida inteira à salvação das almas. E não é diferente no seu martírio, quando ele é levado diante daqueles algozes e ali está pregando, falando sobre Jesus Cristo, falando sobre toda a história da salvação e mostrando que em Cristo Jesus se manifesta e se planifica essa história da salvação. Nós vemos que ali aqueles algozes vão começar a apedrejá-lo. Mas Santo Estevão tem uma atitude totalmente contrária àqueles homens, porque diante daquele martírio, Santo Estevão poderia estar ali amaldiçoando aqueles homens, poderia estar reclamando daquilo que estava acontecendo com ele. Mas diferente disso, Santo Estevão vai pedir misericórdia para com aqueles homens e vai pedir para que Deus não os condene por aquela culpa. Aqui nós vemos uma atitude de Santo Estevão muito importante, que tem a ver com o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus ele nos chama a atenção sobre as perseguições que vamos sofrer, porque nós não podemos nos abalar. As perseguições não podem ser uma causa de constrangimento para nós, ou algo que nos leve a blasfemar, a reclamar, murmurar. Mas as perseguições são as oportunidades que nós temos para testemunhar a nossa fé, para testemunhar a nossa confiança em Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção primeiramente sobre essas perseguições. E depois ele vai dizer: quando fores levados diante dos homens, não preparem a vossa defesa. E Jesus ele mesmo vai dizer que é o Espírito que falará em nós. É o Espírito do Pai do céu que há de falar através da nossa boca para anunciar, para proclamar, para iluminar as consciências segundo a verdade do Evangelho. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre esta realidade, porque todos nós precisamos aprender a ler a realidade presente segundo os olhares de Deus, como verdadeiras oportunidades que Deus mesmo nos dá para que nós possamos, dia após dia, viver bem a nossa fé e testemunhá-la com grande devoção ao mundo. Porque esse testemunho, ele não é somente através dos nossos lábios, pelos conhecimentos que nós adquirimos, mas esse testemunho é um testemunho que é manifestação do próprio Espírito em nós.
porque esse Espírito em nós fortalece a nossa vontade para permanecer firmes nos nossos santos propósitos. Esse mesmo Espírito, ele ilumina nossa consciência para nos dar palavras adequadas para cada momento que nós somos levados e colocados em prova. O Espírito Santo é aquele que faz manifestar a glória de Deus através de tudo aquilo que acontece com a nossa vida. Por isso que nós vemos no testemunho de Santo Estevão justamente isso. Santo Estevão é fortalecido na sua vontade para permanecer firme diante do martírio. Santo Estevão é iluminado pelo Espírito Santo do Pai, que dá palavras acertadas para que ele possa continuar pregando, anunciando a boa nova do Evangelho. Santo Estevão, ele também recebe uma graça especial do Espírito Santo que o faz ali instrumento de salvação para aquelas pessoas que estavam em torno deles. Porque, na verdade, a manifestação da glória do sangue dos mártires é verdadeiramente semente de novos cristãos. Porque quanto mais nós formos capazes de nos abrir a essa obra do Espírito, mais nós seremos capazes de ser instrumentos dóceis nas mãos de Deus para o anúncio do Evangelho. Assim, nós seremos capazes de perseverar até o fim, porque nós entenderemos e compreenderemos o que Deus está fazendo através da nossa vida e também na nossa vida, nos conduzindo a um grande caminho, por um grande caminho de salvação, permitindo com que coisas aconteçam com a nossa vida, não para nos desanimar, mas para que nós possamos ter oportunidades de evangelizar, de anunciar a boa nova do Evangelho, e assim, lendo a realidade não mais como uma circunstância que está contra a nossa vida, mas lendo a realidade como uma verdadeira oportunidade de Deus, nós seremos cada vez mais dóceis instrumentos de salvação nas mãos do Divino Mestre, e o Espírito Santo nos conduzirá aonde Ele quiser, e assim nós seremos capazes de perseverar até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.